Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Você vai ver nesta edição. A Argentina já semeou 30% da área destinada à soja e essa área pode aumentar. Plantio da soja no estado de Goiás está atrasado, atinge agora 60%. O atraso se dá por conta da falta de chuvas em algumas regiões produtoras. Vazio sanitário do algodão em Minas Gerais encerra hoje. E ainda, negócios com o café devem apresentar um menor volume neste fim de ano. Você tem a previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber aqui no jornal, que é a referência para os negócios agropecuários do país. É o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa trazendo destaque para a soja no cenário internacional. E se ontem os números das vendas e exportações davam um fôlego diferente para todas as commodities americanas, hoje a situação já é outra e soja cede. Vamos ver como é que estão as posições negociadas. Nós temos aqui posições em queda para a soja negociada em Chicago. Posição de janeiro é negociada a $8,53 mais 20 por bushel, uma queda de $600 nesse momento. Março também perde o mesmo valor, só que é negociado a $8,57 por bushel. Maio, negociado a $8,63 por bushel. Julho, perde 5 centes de dólar agora a $8,69 mais 4 por bushel, enquanto a posição de agosto é negociado a $8,71 por bushel, perdendo também 5 centes no dia de hoje, dia de queda, portanto, para a soja negociada em Chicago. Bom, a gente traz para você agora um outro destaque do cenário internacional da soja. A gente fala para você a respeito da Argentina. Os produtores de soja por lá avançam com os trabalhos de semeadura, atingem agora 6 milhões de hectares semeados, o que é equivalente a cerca de 30% de tudo que eles prevêem para esta temporada, que é de 19.800.000 hectares. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que é o órgão que faz o acompanhamento de lavouras e divulga essas informações para a gente, este número pode aumentar. A área de plantio da soja na Argentina pode ultrapassar o previsto pela entidade. As regiões que foram semeadas no centro e no sul da Argentina se encontram em bom desenvolvimento vegetativo, já que nos últimos dias o tempo um pouquinho mais quente favoreceu aí a retomada das condições favoráveis para as lavouras de soja. Enquanto isso, as lavouras de soja da região mais ao norte do país ainda enfrentam situações alarmantes, porque choveu muito nas últimas semanas e com isso tem dificuldade para trafegar com veículos nas estradas e também dificuldade para dar continuidade aos trabalhos de semeadura. Vamos falar um pouco mais de Brasil, então, porque aqui no Brasil a soja sendo semeada nos estados produtores avançam. É o caso do estado de Goiás. Destaque de agora é Goiás, que já conseguiu semear 60% da área destinada ao cultivo da soja. É um total de 3.380.000 hectares que serão cultivados com soja nessa temporada. E olha, hoje completa 51 dias do fim do vazio sanitário, que também é cumprido no estado de Goiás. Em Goiás, como boa parte dos estados que produzem soja, a grande questão foi a irregularidade das chuvas. Essa irregularidade fez com que se tivesse atraso em várias das situações, em várias regiões do estado de Goiás. Por lá, principalmente do norte, na divisa com o estado do Mato Grosso, as chuvas foram muito irregulares e em algumas áreas se afirma que pode ter necessidade de replantio por conta de não ter chovido exatamente naquele momento. Um outro destaque importante é que Goiás deve tirar dos campos 10 milhões de toneladas da oleaginosa na temporada 2015-2016, de acordo com a Conab. Bom, e falando em Goiás, então a gente traz mais uma vez para você aqui no Agricultura BR informações a respeito do estado de Goiás. Ontem a gente exibiu aqui uma foto de um telespectador do estado de Goiás, produtor de soja. Tá aí a foto para a gente rever então. Ele é do município de Paraúna, em Goiás.
na região do estado onde está tendo mais chuvas. Como o Fabiano destacava há pouco, boa parte de Goiás está com falta de chuvas, o que tem atrasado os trabalhos de semeadura, mas na região sudoeste, onde o município de Paraúna está localizado, município onde Mateus se localiza, está aí a foto então dele do plantio de soja no estado goiano. Tá certo, já que a gente está falando do estado de Goiás, vamos trazer os destaques então para a previsão do tempo. Eu falava a respeito dessa irregularidade das chuvas no estado, isso causou atraso. O estado de Goiás tem situações diversas, do sul até o norte. Há regiões em que a chuva aconteceu, a umidade adequada, já em algumas outras partes, como o norte do estado, muita irregularidade. Isso traz também irregularidade na média para a umidade de solo, que é fundamental para a semeadura de qualquer cultura. Vamos saber agora da previsão do tempo com a Thaís Baroni, saber o que acontece com o estado de Goiás, o que aconteceu até o momento e também a previsão para as próximas semanas. Thaís está aqui conosco. Thaís, seja bem-vinda. Estado de Goiás tem essa característica, irregularidade de chuvas, mesmo assim chegou a 60% da área a ser cultivada, de 3.380.000 hectares, de acordo com a ProSoja local. Qual que é a previsão para Goiás nas próximas semanas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. As chuvas ainda continuam irregulares sobre o estado de Goiás, só que nas próximas semanas elas começam a ganhar um pouco mais de volume em algumas áreas do estado. Como vocês vinham dizendo agora há pouco, as chuvas ainda estão irregulares por lá. A umidade do solo ela está diferente em diversos pontos do estado. Nas áreas mais ao sul, a umidade está um pouco mais elevada, que é onde tem chovido mais. Já nas áreas ao norte do estado de Goiás, o solo está bastante seco, pois as instabilidades elas não conseguem chegar muito até esta região. Nos próximos dias, as chuvas devem continuar ainda irregulares sobre o estado de Goiás, mas como eu disse, elas voltam a ganhar um pouco mais de volume em algumas áreas. Principalmente no norte do estado, vai voltar a chover até 50 milímetros agora nos próximos 5 dias. No interior de Goiás e também no sul, a chuva deve perder um pouco de volume agora nas próximas semanas, com acumulados variando entre 15 e também 30 milímetros. Entre os dias 25 e 29 de novembro, ainda continuam essas chuvas um pouco mais irregulares, acumulados de no máximo 30 milímetros, aquelas chuvas em formas de pancadas que não devem atingir todos os municípios do estado. Nas áreas ao norte, neste período, a chuva vai perder um pouco de força com acumulados de no máximo 15 milímetros. Entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, aí sim, a chuva volta a ganhar força, como eu havia dito, principalmente no leste do estado, com acumulados passando dos 50 milímetros, Fabiano. Tá certo, Thaís. Em relação ao estado do Mato Grosso, Thaís, por lá as chuvas também estão irregulares. Tem produtor que está tendo que fazer o replantio da sua área de soja. Como que fica a previsão do tempo para lá? Assim como em Goiás, no estado do Mato Grosso, as chuvas ainda vão continuar irregulares. Só que no estado do Mato Grosso, as chuvas devem perder ainda mais força agora nos próximos dias. A umidade do solo sobre o Mato Grosso também está diferente em diversos pontos do estado. No oeste, a umidade está um pouco mais elevada, mas como vocês podem lembrar, nas últimas semanas a umidade estava até um pouco maior e agora nos últimos dias, com as chuvas mais irregulares e menos volumosas, a umidade do solo já começou a cair. No leste e norte do estado, o solo ainda bastante seco. Nas próximas semanas, as chuvas ainda continuam mal distribuídas e com baixo acumulado sobre o estado do Mato Grosso. No oeste do estado, inclusive, não há previsão de chuvas muito expressivas até pelo menos o dia 24 de novembro. No norte do estado, continua chovendo, mas ainda de maneira bem regular, no máximo 15 milímetros agora nesses próximos 5 dias. Entre os dias 25 e 29, volta a chover um pouco mais no sul e também leste do estado, mas aquela chuva ainda em forma de pancadas que não deve atingir todos os municípios. No interior do Mato Grosso, chuva ainda bem fraquinha, no máximo também 15 milímetros neste período. E entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, pouca coisa muda sobre o estado do Mato Grosso. Algumas áreas ao leste do estado vão receber um pouco mais de chuva, um volume um pouco maior, mas ainda assim não é uma chuva muito significativa e neste período, até o fim do mês, agora e início de dezembro, as temperaturas ainda continuam elevadas sobre o estado do Mato Grosso, o que pode contribuir ainda mais para deixar a umidade do solo bastante baixa. Volto com vocês em Campo Grande. Obrigada, Thaís, e pelas informações. Até já. Vamos acompanhar então como é que estão as cotações da saca de 60 quilos da soja em todo o Brasil.
destaque por aqui agora é sobre o mercado do algodão. Os preços vêm em queda no mercado físico do Brasil e ontem, de acordo com o CPEA, registraram mais uma baixa. Vamos acompanhar os números então do indicador algodão feito pelo CPEA. Você vê no dia de ontem, 19 de novembro, o valor anotando R$ 2,28 mais 36 por libra-peso, perdeu mais um suporte de R$ 2,29, que havia perdido no meio desta semana. Com isso, a queda acumulada no mês de novembro já é ainda mais expressiva e essa queda no preço do algodão a gente acompanha devido à queda na qualidade do algodão que tem sido ofertado para o mercado. Bom, o grande destaque do algodão no dia de hoje é que encerra hoje o período de vazio sanitário do algodão no estado de Minas Gerais, que lá teve o período iniciado no dia 20 de setembro. O vazio sanitário do algodão é aquela época em que fica proibido o plantio da cultura e também fica proibido manter alguma planta viva remanescente da temporada passada. O objetivo é fazer o maior controle das doenças e ervas daninhas e doenças e pragas que afetam a cultura, em especial ao bicudo do algodoeiro, que ataca as lavouras e destrói as plantações, trazendo prejuízos econômicos aos agricultores. Outros estados, além de Minas Gerais, também adotam o vazio sanitário do algodão, mas em datas diferentes. Mato Grosso adota do período do dia 1º de outubro até 30 de novembro. Mato Grosso do Sul, 15 de setembro a 30 de novembro, enquanto o estado de Goiás tem 5 períodos diferentes de vazio sanitário da soja, dependendo de onde o município fica localizado. No blog do Agricultura BR você encontra estas informações e cada município do estado de Goiás detalhado. E a Juliana estava falando a respeito de algodão. Vamos trazer agora o destaque do vazio sanitário do algodão. Encerrou hoje no estado de Minas Gerais e agora os produtores, nessas áreas produtoras de algodão, estão esperando chuvas mais regulares para manter a umidade do solo, ter a umidade mais adequada para iniciar o plantio. Um outro fator importante é que o algodão está se desenvolvendo também em outras regiões. Vamos saber agora como é que fica essa previsão do tempo para Minas Gerais e também nas demais áreas produtoras de algodão. A Thaís está aqui conosco mais uma vez. Como é que fica essa previsão? Algodão em Minas e também nas demais regiões produtoras. Thaís. Olha, Fabiano, nas áreas produtoras de Minas Gerais, as chuvas elas vão ficar mais regulares até o fim deste mês e também no início do mês de dezembro. A previsão é de que os acumulados de chuva até subam um pouco em algumas áreas do estado. Nas últimas semanas, as instabilidades elas conseguiram avançar um pouco mais sobre o interior de Minas Gerais. Por isso, a umidade do solo voltou a subir em grande parte do estado. No sul do estado, principalmente, a umidade do solo está bastante elevada, o solo está bastante encharcado, pois as chuvas elas conseguiram chegar com mais frequência a essa região. Só mesmo no extremo norte de Minas Gerais, nas áreas de divisa com a Bahia, é que o solo continua bastante seco por conta da falta de chuvas. Nas próximas semanas, como eu disse, as chuvas elas devem voltar a atingir a região de Minas Gerais, até com um pouco mais de intensidade. Entre os dias 20 e 24 de novembro, são esperados mais de 130 milímetros nas áreas ao sul de Minas Gerais. No interior de Minas Gerais, também mais de 100 milímetros neste período e até mesmo no norte do estado, nas áreas de divisa com a Bahia, a previsão é de que os acumulados variem entre 50 e também 70 milímetros. É uma chuva mais frequente e também mais intensa que deve atingir o estado agora nos próximos 5 dias. No segundo período, entre os dias 25 e 29 de novembro, continua chovendo ainda de maneira expressiva sobre todo o estado de Minas Gerais, com acumulados passando dos 50 milímetros em grande parte do estado. No oeste de Minas é que a chuva perde um pouco de força neste período, com acumulados de no máximo 30 milímetros. Entre os dias 30 de dezembro e 4 de novembro, e 4 de dezembro, volta a chover novamente de maneira mais significativa sobre as áreas ao leste e também norte de Minas Gerais, acumulados novamente passando dos 70 milímetros. Nas áreas ao sul de Minas Gerais é que a chuva perde um pouco de força, mas ainda assim essa chuva deve ser frequente agora nas próximas semanas, o que vai ajudar a manter a umidade do solo bastante elevada. Nas demais áreas produtoras de Goiás e também da Bahia, a situação é um pouco diferente. Em Goiás, a umidade do solo está um pouco mais elevada no sul e na Bahia o solo está bastante seco
por conta da falta de chuvas. Nas próximas semanas, a chuva deve chegar à Bahia, mas somente nas áreas mais ao sul do estado. E também não deve trazer grandes acumulados, como a gente observa aqui, acumulados variando entre 5 e também 15 milímetros. Em Goiás, como eu mencionei há pouco, chove um pouco mais, mas também apenas 15 milímetros agora nos próximos 5 dias. Então, entre Bahia e Goiás, a chuva ainda vai ser bem irregular, bem diferente de Minas, que vai ganhar um pouco mais de intensidade agora nas próximas semanas. Entre os dias 25 e 29 também volta a chover um pouco mais, mas novamente nas áreas ao sul do estado da Bahia, e aquela chuva ainda irregular em forma de pancadas que não deve atingir todas as regiões do estado. E entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, a situação não muda muito sobre o estado da Bahia. Em Goiás, as chuvas ganham um pouco mais de força, mas na Bahia, novamente, acumulados de no máximo 30 milímetros neste período. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Thaís, obrigado. Daqui a pouco ela volta com mais destaques para a previsão do tempo. Nossa, tá muito quente aqui dentro. Você que é produtor de soja, nos acompanha aqui ao vivo pelo canal do Boi. Participe da nossa enquete desta semana, que quer saber se você já negociou toda a sua produção da temporada 2014-2015. Responde pra gente, e para fazer isso é bem fácil, né, Fabiano? Exatamente, você pode fazer isso pelo WhatsApp, pelo seu telefone 6796562266. E olha, nessa segunda-feira, dessa semana, nós trouxemos aqui no Agricultura BR Responde a pergunta de um produtor rural, acho que do interior do estado do Paraná, e ao mesmo tempo, para responder aquilo que ele perguntava, que era mais ou menos a mesma pergunta, nós fizemos a pergunta na enquete e ele devolveu para nós a pergunta. Nós mostramos um estudo da Agência Rural Business, da equipe de grãos, que mostrava um comparativo muito interessante do último trimestre do ano com o primeiro trimestre sempre do ano posterior. E nos últimos anos, nas últimas temporadas, isso para o produtor rural ter uma ideia do que acontece, sempre pensando que o dólar, se elevar, pode mudar toda essa história. De qualquer maneira, ontem eu conversava com a analista Tânia Tosi, tinha visto lá o número de acessos, passava de 1.000 os acessos somente nessa informação, quer dizer, o produtor querendo saber mesmo o que aconteceu nos últimos anos. Você pode responder essa pergunta ou fazer outra também através do WhatsApp, através do Twitter e também através do e-mail. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Você que é produtor de café, fique ligado, na volta tem informações para o seu mercado. Estamos de volta. Atenção agora para os indicadores do agronegócio do Brasil. O primeiro indicador é para o boi gordo. O indicador boi gordo que é realizado considerando 14 estados brasileiros na média. Uma média simples que considera a mínima e a máxima diária. Essa média ela é realizada considerando esses fatores e nos últimos 12 meses teve uma alta de 6,4%. É o que você acompanha agora nesse estudo que mostra o intervalo dos últimos 30 dias. Nós temos aqui a informação entre 20 de outubro e 19 de novembro. Você tem aqui os R$ 144,12 por arroba. Esse valor veio ganhando força nos últimos 10 dias, do mês passado, no mês de outubro, chegou no mês de novembro, teve o pico de R$ 145,25, aliás, um pico de preço que foi recuperado no dia de ontem. O fechamento de ontem trouxe mais uma vez a arroba do boi no valor médio a R$ 145,25, o que representa uma alta de 0,78%. Como eu disse, em 19 de novembro do ano passado, a arroba, comparando 19 de novembro do ano passado com 19 de novembro deste ano, houve uma alta de 6,4%. Atenção agora para os números da soja no Brasil. Ontem, motivada pela queda do dólar frente ao real, a saca de 60 quilos caiu aqui no país. Perdeu o suporte de R$ 75,00 mais uma vez e foi para o valor de R$ 74,90. A gente relembra agora o que acontecia nos últimos 30 dias. Você vê que há uma queda acumulada de 0,73%, já que lá atrás, em 19 de outubro, o produtor rural de soja no Brasil recebia em média pela saca R$ 75,45. Logo depois do dia 19, foi quando aconteceu o maior pico de preço para esse período analisado, quando a saca subiu para cima dos R$ 76,00, mas de lá em diante veio caindo,
retornando ao patamar de R$ 75, caindo ainda mais no início de novembro para a casa dos R$ 74,00 e recuperando nos últimos dias para os R$ 75. Ontem, com a queda do dólar frente ao real, moeda americana fechava o dia aqui no Brasil a R$ 3,72. A soja sentiu essa pressão, por isso fechou o dia em queda a R$ 74,90 a saca. Se a gente relembrar agora o que acontecia um ano atrás, no dia 19 de novembro de 2014, o preço médio era de R$ 61,43. Com isso, nos últimos 12 meses, há uma alta de quase 22%. O indicador Soja Brasil sentiu essa queda do dólar. Ontem o dólar fechou a R$ 3,72. Há pouco, hoje praticamente não tem negócios com dólar no Brasil, mesmo sendo feriado. Hoje é feriado em São Paulo, é feriado em Brasília, feriado no Rio de Janeiro também. Tem outras cidades que também é feriado, hoje é dia da Consciência Negra, mas as cidades que têm uma certa operação são nessas grandes cidades, essas grandes metrópoles. Hoje praticamente não tem operação com dólar, ainda assim o dólar há 30 minutos vinha sendo negociado com nova queda, R$ 3,71. Essa queda mais forte do dólar de ontem, ela foi causada por conta da ata do Banco Central norte-americano, que mostrou que se subir a taxa de juros pode começar em dezembro, mas vai ser mais devagar que isso vai acontecer. E isso trouxe, claro, esses impactos com a soja, que a Juliana acabou de trazer, e trouxe também para o milho. O milho ontem recuou, mas recuou bem pouco, ficou cotado no indicador Milho Brasil em R$ 28,41 a saca nesse valor médio. Esse valor médio, no caso do milho, é feito considerando 8 estados brasileiros, a mínima e a máxima diária, para se chegar a uma média simples, que ficou dessa maneira aqui. Você observa que entre o intervalo de 19 de outubro até 19 de novembro, a alta para o valor do milho foi de 1,46%. Como eu já disse, ontem fechou a R$ 28,41. O valor de quarta-feira era de R$ 28,56. Então, perdeu pouco o milho negociado na média nacional. Em relação ao que acontecia exatamente há um ano, a alta para o milho é de 18,5%. Bom, e o que aconteceu ontem no mercado físico do café aqui do Brasil é que o preço do café arábica reagiu positivamente. Subiu bastante, subiu R$ 10 no valor de cada saca de 60 quilos, motivado principalmente, ou boa parte disso, por conta das altas do café no mercado futuro. Café arábica negociado em Nova York, que ontem teve uma alta muito expressiva de 6%. Segundo a agência Rural Business, esse valor anotado ontem para o preço do café aqui no Brasil só não foi maior por conta da desvalorização do dólar frente ao real. A gente vê agora qual foi este número anotado ontem. Veja só, o preço da saca de 60 quilos ficando ontem em R$ 477,50, tomando como base, é claro, a região sul de Minas Gerais, que é referência para essa variedade aqui no Brasil. No acumulado do último mês, ainda tem uma queda de mais de 4%, já que lá atrás o preço médio era de R$ 497,50. Bom, por aqui a gente segue trazendo para você mais destaques do mercado físico do café no Brasil. Dessa vez você acompanha como que estão os valores hoje para o café arábica beneficiado no estado do Paraná. Bom, o assunto agora é café aqui no Agricultura BR. Vamos explicar um pouco o que tem acontecido nessa semana marcada por oscilações fortes em relação ao café arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures. Essas oscilações apresentaram tanta pressão sobre o café, as posições negociadas de café nas últimas semanas, mas nessa em especial, que nós tivemos posições, principalmente a posição de mais curto prazo, chegando a fechar
a $1,11 por libra peso durante essa semana. Foi negociado nesse patamar, depois acabou recuperando no fechamento e fechou a 1,12, mas negociada nesse patamar. Houve muita pressão, os negócios caíram muito. Alguns dias houve até altas expressivas de 1,2%, 1,8%, mas depois no outro dia desabava mais uma vez. O que aconteceu ontem, só para explicar aquela alta, a alta de ontem no mais curto prazo foi de 6,5%. As demais posições de mais curto prazo subiram em média 5,4%, 5,5%, 5,6%. O que acontece? Chegou ao fim, né, aquela rolagem das posições de dezembro para março. Com isso já trouxe uma situação um pouco mais favorável em relação aos negócios com café. Um outro fator importante é em relação às exportações e também a questão de consumo. O consumo do café, por exemplo, aqui no Brasil, aumentou 4% na temporada atual, de acordo com uma empresa de consultoria brasileira. Um outro fator importante é em relação às exportações, e as exportações chegaram a 36 milhões de sacas em relação a essa temporada atual, também representando um aumento. Consumo interno no Brasil, só para se ter o número exato, 21 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos de café. Portanto, houve ampliação de 4% de acordo com essa empresa de consultoria. Os números de exportações de 36 milhões de sacas são do Conselho Nacional do Café, dos exportadores de café. Com isso, você soma um número com outro, 36 mais 21 milhões e 100 mil sacas, você chega aí ao número de 57 milhões e 100 mil sacas de café que são necessidades de utilização aqui no Brasil, seja para o consumo interno, seja para as exportações. Portanto, um número expressivo, e isso trouxe também impactos no mercado no dia de ontem. Daqui a pouco vamos saber agora se já tem condições de ver como é que está o café em Nova York. Nós já temos café em Nova York aqui, temos as posições listadas. Posição de dezembro, nós temos operação em alta para o café. Se ontem se teve um fechamento a $1,20, quase 1,21 ontem para o mais curto prazo, hoje os últimos negócios já vêm a $1,23 mais 60 por libra peso. Você tem aqui uma alteração de 3 centes de dólar, 3,7 centes de dólar nessa posição. Março é negociado também com alta, chega a $1,25 mais 95 por libra peso. Maio, $1,28 por libra peso, movimento de alta. Julho, $1,30 por libra peso. Vou trazer aqui até setembro. Até setembro tem negócios feitos agora, é isso mesmo. Setembro de 2016, $1,32 por libra peso, movimento de alta pelo segundo dia consecutivo, movimento de alta, inclusive, expressiva para os negócios com o café em Nova York. E a gente segue por aqui trazendo para você informações sobre o mercado do café. Desta vez a gente dá uma olhadinha em como estão os preços do café arábica e também da variedade Conilon no mercado físico do Brasil, de acordo com o indicador CPEA. Vamos ver então? Veja comigo aqui, indicador CPEA, primeiro lugar para o café Conilon. Ontem anotou uma leve alta em relação ao preço praticado no dia anterior, preço praticado na quarta-feira. Valor negociado ontem para a saca de 60 quilos dessa variedade foi de R$ 374,64. Já no acumulado deste mês de novembro, a gente traz aqui para você o que aconteceu desde sexta-feira passada. Você lembra comigo que na sexta, 13 de novembro, o preço anotado era mais alto do que a gente teve ontem, R$ 375,17. Esse valor veio acima no início desta semana, chegando a R$ 376 na terça-feira. Mas de lá em diante veio reduzindo um pouquinho e esta ficou fechada então como o valor do café Conilon aqui no Brasil, tomando como base o estado do Espírito Santo, maior produtor dessa variedade no país. Agora a gente dá mais uma olhada nos preços aqui no Brasil, mais para a variedade arábica, tomando como referência o estado de Minas Gerais. Está aí na tela, você vê uma forte alta no dia de ontem, conforme nós trouxemos aqui a pouco também, de acordo com o indicador Rural Business. Valor anotado pelo CPEA foi de R$ 470,87 a saca, pela saca de 60 quilos.
uma alta de quase 8%, mais de 8%, inclusive, em relação, mais de R$ 8,00, perdão, em relação ao valor anotado para a saca no dia anterior, na quarta-feira. A gente confere agora mais cotações pelo Brasil. Acompanhe. No próximo bloco, você tem informações a respeito do andamento do plantio do milho na Argentina. E ainda hoje você tem o quadro Agroações aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta e agora os destaques para o mercado internacional do milho. Bom, e milho negociado na Bolsa de Chicago hoje opera em queda e é o que a gente vai acompanhar agora. Você vê com a gente aqui no Agricultura BR negociações para o cereal, hoje operando com pressão negativa. A posição de dezembro de 2015 negocia o bushel do milho a $3,63 mais 40. Essa posição representa uma leve queda de mais 60 por bushel para essa posição. A posição de março vem a $3,69 mais 20 por bushel, redução de 1 cento em relação ao ajuste anterior. Maio negocia a $3,74 mais 40 e a posição de julho, $3,79 mais 40 por bushel. Todas as posições operando em cenário negativo, inclusive ampliando essa queda neste momento, Fabiano. Exatamente. O milho, assim como outros produtos ontem em Chicago, fechava em alta porque o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura americano acabou sendo positivo para todas as culturas, inclusive para o milho. Aliás, o milho teve o melhor desempenho de vendas em uma única semana, ficou em 779.800 toneladas vendidas na semana anterior. A máxima que o mercado esperava eram de 750 mil toneladas. Vamos ver agora outros fundamentos que mostram o que vem acontecendo com o milho norte-americano. Lembrando que os Estados Unidos já tiveram uma colheita extremamente elevada, já chegaram a 333 milhões de toneladas colhidas, com 96% da área cultivada já passado por esse processo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui, ó, vendas e exportações e aqui a totalidade em relação à temporada. Vamos destacar aqui as duas linhas finais, temporada 2014-2015 e a 15-16. Temporada 14-15, 20 milhões 630 mil toneladas foram comercializadas aqui de milho nos Estados Unidos para a 11ª semana da temporada. Temporada 15-16 com 14 milhões 540 mil toneladas, são 30% a menos, portanto, em relação ao que acontecia na temporada anterior. Dando continuidade aos números, nós temos aqui um outro destaque. Esse destaque aqui mostra as exportações internacionais de milho, ranqueando o que acontece com os principais exportadores. Os Estados Unidos chegam a 45 milhões 720 mil toneladas pela projeção para a temporada 15-16. Brasil, 25 milhões, Argentina, 16 milhões de toneladas, Ucrânia e Rússia, 15 milhões de toneladas cada um, e o Paraguai deve exportar na temporada 15-16, 4 milhões de toneladas. Dando sequência aos números, o último gráfico aqui mostra essa semana que foi fechada agora em relação aos embarques de milho. Esses números aqui são referentes ao relatório de segunda-feira. Portanto, próxima segunda-feira, semana que vem, números serão atualizados. Ano passado, em 11 semanas de temporada, haviam sido embarcados 7 milhões 810 mil toneladas. Agora, 5 milhões 910 mil, portanto, 24% abaixo do que ocorria no mesmo período no ano passado. Destaque agora para a Argentina. Por conta das chuvas no país, a semeadura do milho desta nova temporada 2015-2016 avançou muito lentamente por lá. Até agora, 37% da área projetada para cultivo do milho nessa nova temporada foi semeada. Lembrando que os argentinos devem cultivar 2.720.000 hectares com o cereal neste novo ciclo. Essa área representa uma queda de 20% em relação à temporada passada. Bom, se essas chuvas atrasam
atrasaram os trabalhos de semeadura, elas sim foram favoráveis para aquelas lavouras que já tinham feito o cultivo do cereal. Olha, eu volto a trazer em destaque o estado de Goiás. No começo do programa, nós falávamos a respeito do cultivo de soja. Por lá, a semeadura atingiu 60% dos 3.380.000 hectares que serão cultivados com oleaginosa, de acordo com a ProSoja do estado. Um dado importante é em relação às preocupações que se tem com a semeadura da soja, mesmo com irregularidades de chuvas, alcança 60%. Entretanto, a umidade de solo no estado ela é extremamente irregular, comparando o sul com o norte, as regiões do estado de Goiás, mas mesmo assim, a expectativa é que a safrinha, principalmente do milho, no estado de Goiás, ela fique dentro da janela ideal. Por que isso acontece? De acordo com a ProSoja, isso deve ocorrer porque o milho safrinha lá em Goiás ocupa mais ou menos 1/3 da área que é destinada à soja. Soja tem 3.380.000 hectares destinados nesse momento, na primeira safra, enquanto que a safrinha do milho, 1.250.000 hectares. Como essa área é menor, acredita-se que por conta do que vem ocorrendo, e boa parte já está semeada de soja, mais da metade, 60% semeada de soja em Goiás, provavelmente se vai ter o plantio do milho, segunda safra, dentro do tempo correto. Foi apresentado em Brasília um panorama dos atuais custos de produção das diferentes culturas agrícolas aqui no Brasil. Veja na reportagem de Márcia Prado quais são as culturas que mais se destacaram. Entre os resultados que os pesquisadores apresentaram no seminário realizado em Brasília estão as informações sobre o setor sucroalcooleiro, que, de acordo com o levantamento, começa a se recuperar da crise que enfrentou por queda nos preços e na produtividade. É um setor que, neste momento da economia brasileira, começa a sentir um pouco de retomada de um processo de grande deterioração, inclusive de retração da atividade nos períodos mais anteriores em outras safras. Os dados apresentados foram colhidos em painéis realizados pelo projeto em diversos estados. A ideia é que o estudo, que reúne informações de 24 culturas, possa servir para embasar decisões, direcionar a assistência técnica e até ajudar na elaboração de políticas públicas. O pesquisador Mauro Osaki falou sobre a evolução do custo de produção em culturas como soja e milho nas principais regiões agrícolas do país. O principal efeito foi a condição climática, mas por conta da quebra da receita, por conta da quebra da safra. Certo? Essa região, por exemplo, da região de Uberaba até a região de Luiz Eduardo, Uruçu e Balsas. Então, esse bolsão aí, nós tivemos essa condição climática negativa, que nós tivemos uma quebra na receita e, consequentemente, a receita do produtor foi negativa. Muitos deles aí com dificuldade de pagar seus investimentos. Márcia Prado para o SBA. Nós seguimos com o programa por aqui, trazendo para você agora informações de mercado sobre o setor da cana-de-açúcar. A gente vai trazer para você agora os números do açúcar no mercado físico do Brasil, que ontem registrou uma recuperação depois de uma queda para os seus preços. A gente acompanha agora o indicador açúcar cristal, de acordo com o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, tomando como base a saca de 50 quilos do açúcar no Porto de Santos. O valor subiu ontem em relação ao fechamento da quarta-feira, indo para R$ 77,45 a saca. Analisando o que aconteceu nesta semana, você vê que o preço saiu de R$ 77,07 na última sexta-feira e começou essa semana ganhando, atingindo o pico de preço na quarta, com valor de na terça-feira, com valor de R$ 77,52. Na quarta perdeu um pouquinho, mas ontem voltou a recuperar, alcançando um pouco mais o valor negociado neste dia de maior pico, que foi terça-feira. Você confere agora mais cotações de grãos aqui no Brasil, desta vez para o milho. Acompanhe.
A Agricultura BR lembra que essa semana a enquete é polêmica, principalmente para o produtor de soja. Nós queremos saber que aquele produtor que tem soja ainda disponível, se ele vai comercializá-la ainda em 2015 ou no começo do ano de 2016. Para responder é fácil, você pode responder através do WhatsApp 67 9656 2266. E tem, claro, outras maneiras de você se comunicar com a Agricultura BR. Acompanhe. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Veja daqui a pouco como está o andamento do plantio da soja no Mato Grosso. Você tem ainda os destaques do quadro Agroações e também mercado para café, milho e soja, ainda hoje no Agricultura BR. Estamos de volta. Para você que nos acompanha aqui, as informações são sobre o quadro Agroações. Hoje nós vamos falar agora da empresa São Martinho. Ontem chegou a fechar com leve queda, mas a verdade é que os números em relação ao setor sucroenergético e também do etanol são muito positivos. Então, por aqui nós vamos trazer os destaques, mostrando o que aconteceu com o valor das ações desta empresa importante do agronegócio brasileiro no último mês, nos últimos 30 dias. Você vai ver que a São Martinho vem numa alta de 5,72% no acumulado do mês. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Você tem aqui comigo na tela o intervalo entre 20 de outubro a 19 de novembro. Como hoje é feriado em São Paulo, então não tem negócios. Esse aqui é o último fechamento, portanto, que se tem para a empresa São Martinho. Valor no dia 20 de outubro, R$ 43,30 pelo valor da ação. Chegou a ser negociado ainda no mês de outubro acima desse valor, assim, na casa de R$ 45, quase em 46. Depois voltou a ceder e vem mantendo os valores na marca de R$ 45, R$ 45,50. Ontem fechava R$ 45,57. Um dos motivos que vem dando essa situação é o maior volume de vendas de etanol anidro e melhores preços de comercialização do açúcar. Como tem esse maior volume de vendas do etanol anidro e a procura por açúcar, aliás, como essa temporada, essa safra é muito mais alcooleira do que açucareira, esses valores todos tem, de certo modo, adoçado a vida de empresas como essa, como a São Martinho, que trabalha diretamente com o setor sucroenergético. Esse foi o destaque de hoje do quadro Agroações, parceria da Rural Business com a Agricultura BR. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero.
gente traz para você agora informações a respeito do mercado do arroz. Você que nos acompanha aqui tem visto a escalada de preços para a saca de 50 quilos do arroz em casca. No dia de ontem, segundo o CPE, o preço sofreu uma leve redução, mas ainda assim fica no patamar de R$ 41,00. A saca se mantém neste valor já há bons dias. A gente acompanha agora como foram as negociações de ontem, então, aqui no Brasil, tomando como base o principal estado produtor, Rio Grande do Sul. Preço médio da saca de 50 quilos ficou em R$ 41,26 no dia de ontem, uma leve queda de 4 centavos em relação ao valor negociado na quarta-feira. Agora, se a gente relembrar o que aconteceu nestes últimos dias, desde a última sexta-feira, 13 de novembro, o valor saiu de R$ 41,18 para este que nós vimos ontem. Você vê aí no gráfico que tem, a cada dia teve uma leve oscilação, hora para cima, hora para baixo, mas o valor se mantém neste patamar. Parece que o preço do arroz em casca encontrou o seu novo suporte aqui no Brasil. A gente acompanha agora mais cotações do arroz, desta vez para o grão beneficiado. Acompanhe. O assunto é trigo, agora no Agricultura BR. Destaque agora para as informações do mercado em Chicago. Você vai acompanhar comigo agora o que aconteceu, ou está acontecendo neste momento. Ontem nós tivemos números de vendas e exportações para o trigo, bons números, 721.900 toneladas vendidas na última semana, um bom número que trouxe os valores negociados em Chicago para cima nas posições para o trigo, mas trigo é um mercado bastante complicado, sofre pressão de toda a ordem, pode ser do dólar, pode ser do mercado interno, com a concorrência, e todo esse cenário jogam os valores do trigo para baixo. E é o que acontece hoje. Nós temos aqui o destaque para o trigo, como é praticamente irregular, vem perdendo. A posição de dezembro é negociado a $4,68, perdendo 2 centos de dólar nessa posição. Posição de março, negociada a $4,69 mais 2 por bushel, perde 3 centos de dólar. Maio perde um pouco mais de 3 centos de dólar, é negociada a $4,92 por bushel. Julho, $4,95 o bushel, perde 3 centos neste momento. A primeira posição aqui a aparecer acima de $5 é setembro de 2016, com $5,02 por bushel, mas perdendo também 4 centos de dólar. As posições negociadas em Chicago para o trigo mostram essa situação de pressão, mesmo nos momentos em que tem um volume maior de vendas, de exportação, passa um dia, trigo volta a recuar no mercado. Os números apresentados ontem, que eu volto a frisar, essas 721 mil toneladas, são números muito positivos para a semana de vendas do trigo dos Estados Unidos. Vamos acompanhar agora alguns fundamentos. O pessoal que acompanha o mercado do trigo gosta de ver isso. 24ª semana, vendas de exportações, aqui a totalidade do que foi vendido em 24 semanas de temporada. Temporada 14-15, fazer o comparativo aqui, em 24 semanas tinham vendido 16.250.000 toneladas. Agora, 15% abaixo disso, 13.880.000 toneladas. Vamos dar sequência? Nós temos mais um número aqui a ser apresentado. Você acompanha comigo aqui as exportações norte-americanas em relação aos embarques, 24 semanas. Ano passado eram 11.420.000 toneladas embarcadas em 24 semanas, agora 9.620.000 toneladas embarcadas, portanto 16% a menos do que se tinha no mesmo período do último ano. A gente segue trazendo informações sobre o trigo, mas agora no Brasil, vamos saber dos preços então, de acordo com o CPEA. Veja só, o preço da tonelada subiu ontem, levando como base o estado do Paraná, grande estado produtor, aliás, o maior do cereal aqui no Brasil.
Preço médio por tonelada ficou em R$ 730,52, recuperando praticamente o valor que tinha conquistado na última sexta-feira. No início desta semana, o preço do trigo aqui no Brasil recuou, foi para R$ 723,18 na terça-feira, mas nesses últimos 2 dias, quarta e quinta, o valor vem recuperando, voltando, portanto, ao patamar de R$ 730. E essa alta consistente que a gente vê para o preço do trigo aqui no Brasil já ao longo desses últimos 2 meses se dá por conta da baixa qualidade do cereal que tem sido colhido tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Agora a gente confere como estão os preços no Paraná, mas de acordo com cada município produtor. Veja. O assunto agora é previsão do tempo e vamos falar de dos estados que é o segundo maior e mais importante produtor de soja do país e de milho também. O estado do Paraná ontem enfrentou chuvas fortes, aliás, tem chuva forte no sul do país, aqui no Mato Grosso do Sul também, hoje também foi dia de chuva forte, mas no caso do estado do Paraná, algumas regiões, além de uma chuva muito mais intensa, teve também ventos muito fortes, de 115 quilômetros, como é o caso do município de Marechal Cândido Rondon, que enfrentou essa situação ontem, enfrentando também, claro, prejuízos nas áreas de produção rural. Vamos conversar com a Thaís Baroni, ela fala se essa chuva, se essas questões climáticas muito mais intensas, se elas continuam no estado do Paraná e também nos demais estados do sul do país. Thaís. Olá, Fabiano. Como a gente pode observar aqui pelas imagens de satélite, temos ainda nuvens bastante carregadas sobre o estado do Paraná. Essas nuvens estão associadas à formação de uma frente fria que passou pelo estado na tarde de ontem e realmente causou temporais e chuvas fortes em diversos municípios. Em Marechal Cândido Rondon, inclusive, houve a formação de um tornado que acabou aí afetando algumas lavouras da região. Essa chuva sobre o estado do Paraná e sobre a região sul deve perder um pouco de força agora no decorrer do fim de semana. A frente fria vai avançar em direção à região sudeste do país. Na tarde de hoje, ainda a previsão de chuva desde o Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, só que é uma chuva bem mais fraca do que a chuva que caiu sobre o estado ontem. É uma chuva em forma de pancadas um pouco menos intensas. As temperaturas, elas ainda ficam um pouco mais elevadas em algumas áreas do Paraná hoje, só que no Rio Grande do Sul, as temperaturas já voltam a cair, pois agora os ventos estão soprando de quadrante sul sobre o estado e não deixam as temperaturas subirem muito ao longo do dia. Amanhã o tempo deve ficar firme em grande parte da região sul do país. Desde o Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, a previsão é de sol e não há chuva. Só que as temperaturas, como eu disse, elas devem cair bastante, principalmente na região serrana, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sábado deve começar com apenas 8 graus nessa região e as temperaturas elas devem ficar bem baixas também nas primeiras horas do dia em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. À tarde, com o aparecimento do sol, os termômetros sobem um pouco mais, as máximas já atingem os 25 graus no interior do estado e no noroeste do Paraná ainda continua fazendo bastante calor. Já no domingo, novas instabilidades voltam a se propagar sobre a região e devem provocar chuva entre Santa Catarina e também o estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, o tempo ainda fica mais firme na tarde do domingo, somente no norte do estado é que chove um pouco mais. E no Paraná, essa chuva do domingo ela não deve ser tão intensa quanto a chuva que atingiu o estado ontem. No domingo, as temperaturas ainda continuam mais amenas nas primeiras horas do dia. Na região serrana, mínima de 13 graus, 12 graus também no interior no Rio Grande do Sul, só que ao longo da tarde, com o aparecimento do sol, as temperaturas voltam a subir em toda a região sul, com máximas passando novamente dos 30 graus no interior do Rio Grande do Sul. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. E daqui a pouco ela volta com mais destaques. Bom, e Fabiano comentava há pouco a respeito do tempo em Marechal Cândido Rondon, no estado paranaense, que sofreu com fortes chuvas neste último dia. E a gente acaba de receber essas imagens, já você tem todas elas aqui com a gente. Por enquanto, a gente confere cotações de mercado.
próximo bloco você tem informações a respeito do acompanhamento de lavouras no Mato Grosso. E ainda você tem previsão do tempo para todos os estados brasileiros em instantes aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora para trazer um assunto tecnológico importante para quem trabalha com integração. É que a biodiversidade de micro-organismos benéficos à lavoura, elas são mais comuns nas áreas de integração lavoura-pecuária. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco, que foi até a Embrapa Agrosilvo Pastoril, em Sinop, no interior do estado de Mato Grosso. Há 2 anos, a Embrapa Agrosilvo Pastoril de Sinop vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre os benefícios dos micro-organismos em sistemas integrados de produção. Esses estudos realizados mostram que a quantidade de micro-organismos com potencial de atuar como inimigos naturais de fungos causadores de doenças é maior em sistemas integrados de produção do que áreas exclusivas como lavoura ou pecuária. Sistemas integrados, o que eles mostram para nós hoje é como se fosse uma resiliência maior entre período de seca e chuva, mantendo um equilíbrio desses organismos, né, mantendo em equilíbrio as populações desses micro-organismos benéficos. Aí. Vale ressaltar que nós testamos 3 patógenos principais aí, que podem vir a causar doenças num sistema de LPF, que é Rhizoctonia, Fusarium e Sclerotium. Então são espécies que podem causar doença no milho, ou na soja, ou atacar uma arbórea, por exemplo, no caso o eucalipto que nós temos aí. Esse é o primeiro passo, né? Nós queremos testar contra outros patógenos também que podem atacar essas culturas. Nesse momento esse foi o foco. E o que a gente observou aqui, quando a gente compara o sistema integrado com os sistemas exclusivos, que a gente diz, né, que seria a pecuária, solteira aí, ou a própria lavoura, esses sistemas integrados eles conseguem manter essas populações de micro-organismo benéfico num equilíbrio maior aí durante o ano, né? Por meio da extração de DNA, foi feita a identificação dos micro-organismos com ação de controle. Se nós quisermos usar esse micro-organismo no futuro como um controlador biológico, por exemplo, eu preciso saber quem ele é, se ele hoje, por exemplo, já não está no mercado, se eu estou diante de algo novo, então esse é um procedimento bem importante. Porque eu tendo essas moléculas, eu posso tanto viabilizar a produção de algum produto, vamos supor, ou dependendo do micro-organismo que eu tenho lá identificado, eu posso tentar viabilizá-lo comercialmente para uso como um inoculante, por exemplo. Só que aí, ao invés de ser um inoculante para fixar nitrogênio, seria um controlador biológico aí desse patógeno, né? Causando aí ou gerando uma supressão de população de patógeno. Valdir Pacheco para o SBA. O Paraná, que é o maior produtor de feijão do Brasil, já está com a primeira safra do grão praticamente finalizada. 93% de uma área total de 184 mil hectares já foi semeada. Mesmo tendo reduzido em 5% a área plantada em relação à temporada passada, os produtores devem colher 5% a mais do grão neste ciclo, devido à maior produtividade. A expectativa é tirar dos campos cerca de 334 mil toneladas. Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, boa perspectiva de safra se deve à contribuição do clima, que tem registrado chuvas regulares e intensas durante o plantio. A colheita do feijão começa no final deste mês no estado e deve adentrar todo o mês de dezembro. Bom, infelizmente, esta não é a situação que acontece no estado de Santa Catarina. Por lá, os produtores perderam praticamente toda a sua safra do feijão de primeira temporada. A gente confere agora como estão os valores do feijão no estado do Paraná para o grão de cor e também preto.
A gente volta a destacar a previsão do tempo pelo Brasil, agora aqui no Agricultura BR. Então, atenção para todos, as informações são para todo o país. Bom, voltou a chover forte na região sul do país na última semana. Enquanto isso, no restante do Brasil, tem chuvas bastante irregulares ainda. A gente quer saber com a Thaís Baroni, então, como que fica a previsão do tempo para este fim de semana e também na outra semana que vai começar. Thaís, e quais são as informações? Olá, Juliana. Este fim de semana promete tempo instável entre as regiões sudeste e também centro-oeste. Aquela frente fria que se formou no sul do país e provocou chuva forte no estado do Paraná deve chegar na região sudeste. Inclusive, ela já chegou ao estado de São Paulo e na última noite já provocou alguns temporais em alguns municípios do interior do estado. Na tarde de hoje, a previsão ainda é de pancadas de chuva desde a região sul do país, toda a região sudeste, centro-oeste. As instabilidades avançam também um pouco entre as regiões nordeste e norte do país. Só que a chuva de hoje ela não deve ser tão intensa. Somente no interior do estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais é que o risco para temporais é um pouco mais elevado. Já no Rio Grande do Sul, na faixa oeste do Rio Grande do Sul e também em grande parte da região nordeste, o tempo ainda fica firme. As temperaturas elas continuam bastante elevadas, principalmente entre as regiões sudeste, nordeste e também norte do país, com máximas passando dos 30 graus em grande parte dos estados. Já na região sul, como eu falei agora há pouco, as temperaturas caem um pouco em relação aos dias anteriores, já que os ventos estão soprando agora de quadrante sul. Amanhã o tempo volta a ficar firme em grande parte da região sul, desde Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso não há previsão de chuva. Já no restante da região centro-oeste, também em grande parte da região sudeste, o tempo fica ainda instável durante este sábado e há previsão de chuva, inclusive entre o leste de Minas Gerais e Espírito Santo, chove forte e há risco para alguns temporais. As temperaturas amanhã continuam elevadas em grande parte do país. Na região sudeste, as temperaturas caem um pouco depois da passagem dessa frente fria, enquanto que no interior do Brasil, temperaturas ainda passando dos 30 graus. No sul do país, as temperaturas sobem um pouco em relação a hoje, mas ainda assim não deve fazer tanto calor, máxima de apenas 25 graus no interior do Rio Grande do Sul. E no domingo a situação não muda muito. O tempo ainda continua bastante instável em grande parte do país. No Rio Grande do Sul volta a chover um pouco nas áreas ao norte do estado, enquanto que sobre a região sudeste e também centro-oeste ainda teremos pancadas de chuva. Na região central do Brasil, essas pancadas de chuva elas não são tão intensas, elas ainda continuam bastante regulares. Continua chovendo um pouco mais forte mesmo entre Minas Gerais e também Espírito Santo. Já na faixa norte do Brasil, o tempo continua firme e não há previsão de chuva neste fim de semana. As temperaturas ainda ficam bastante elevadas em grande parte do país. No Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina também, os termômetros voltam a subir já a partir deste domingo e faz bastante calor. Hoje eu encerro minha participação por aqui. Volto com vocês no estúdio. Bom fim de semana. Obrigada, Thaís, e bom fim de semana para você também. Bom, por aqui você confere cotações de mercado. A safra de soja está em pleno desenvolvimento no estado paranaense, o segundo maior estado produtor deste grão aqui no país. Por lá, os trabalhos de semeadura estão quase no fim e as lavouras estão se desenvolvendo muito bem por conta das condições favoráveis para essa cultura. Quem mostra para a gente como estão as lavouras é a repórter Juliane Flores. A soja é a cultura que predomina as lavouras em todo o Brasil. No Paraná, 5,24 milhões de hectares foram destinados à cultura, que já conta com 87% da área cultivada e em bom desenvolvimento. Na região oeste, já há áreas passando pela primeira floração. A soja se encontra hoje em torno de 40% em fase plena florada, né? Já temos as lavouras já mais plantio antecipado, já em fase de canivete, né? Então, bom desenvolvimento já da cultura até o momento. As condições climáticas estão sendo influenciadas pelo fenômeno natural El Niño, que vem ocasionando boas chuvas para a região sul, inclusive o Paraná, o que está garantindo um bom desenvolvimento da safra de soja. A chuva vem acontecendo boas, são boas, bem divididas, escalonadas. A soja vem aproveitando bem essas chuvas.
A gente está agora no período de florescimento e já algumas áreas já no estágio de canivete, já, né? As plantas vêm aproveitando muito bem essa chuva. Vale frisar também a importância de deixar a parte baixeira bem protegida, com aplicações de fungicidas, deixando ela bem sadia para o baixeiro é a parte que tem a maior importância, que tem a parte percentual produtivo, que é ali na parte baixeira. Cuidar muito bem, frisa agora. Na região oeste do Paraná foi registrado um acúmulo de 100 milímetros de chuva no mês de setembro, número que se repetiu em outubro. Já no mês de novembro, até agora, foi registrado um acumulado de 160 milímetros de chuva. É um volume bom, como ela está sendo vindo repartida, né? Ela não está sendo feita tudo uma vez só. A cultura não está sofrendo ainda agora no mês de novembro, aí do final de outubro. Então, como ela está sendo bem repartida, a planta está aproveitando muito bem. A planta, até o momento, não está sofrendo ainda. Bem equilibrada. Assim como a chuva está sendo favorável para o desenvolvimento das plantas, é importante que o produtor fique atento às doenças e pragas que podem se proliferar nesse ambiente úmido. Vale frisar também a importância de deixar a parte baixeira bem protegida, com aplicações de fungicidas, deixando ela bem sadia para o baixeiro é a parte que tem a maior importância, que tem a parte percentual produtivo, que é ali na parte baixeira. Cuidar muito bem, frisa agora. Juliane Flores para o SBA. Já no estado do Mato Grosso, o maior estado produtor da soja aqui no Brasil e também maior estado produtor de soja no mundo, os trabalhos de semeadura ainda faltam cerca de 10% para serem concluídos. Até ontem, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, 89,7% de toda a área total prevista para essa safra, que é de 9 milhões e 200 mil hectares, já havia sido trabalhada. Ainda assim, apesar do avanço de 6 pontos percentuais anotados nos últimos 7 dias, os trabalhos de semeadura ainda seguem atrasados, já que nessa mesma época do ano passado, eles passavam dos 93%. Por aqui a gente traz para você agora mais cotações para a soja. Veja como estão os valores em todo o país. A Agricultura BR volta a trazer em destaque o que acontece com a soja em Chicago. Você acompanha comigo agora as posições negociadas na Bolsa Norte-Americana. Ela está com queda no dia de hoje, queda para a soja em Chicago. Posição de janeiro é negociada com queda de 4 centes de dólar a 8 dólares e 56 centes por bushel. Posição de março, 8 dólares e 59 centes por bushel, queda de 4 centes também. Maio, a 8 dólares e 65 centes o bushel, perdendo 4 centes de dólar. Julho, perde 3,6 centes de dólar, aí é negociada a 8 dólares e 71 centes, mais 4 por bushel. Agora veio também, aumentou a queda, veio para 4 centes de dólar. E agosto, 8 dólares e 74 centes, mais 4 por bushel, uma queda de pouco mais de 2 centes de dólar. Então, dia de nova queda para os negócios com a oleaginosa. A oleaginosa que teve um bom volume de vendas e exportações, de acordo com o relatório de vendas que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta última quinta-feira, que inclusive superou aquilo que era esperado pelos operadores nos Estados Unidos. Vamos ver agora alguns fundamentos para este mercado. Você tem aqui os destaques para as vendas de exportações de soja. Eu chamo a atenção do telespectador em casa para as duas últimas linhas que você tem aí. 14 e 15 teve 37 milhões e 60 mil toneladas vendidas em 11 semanas de safra. Temporada 15 e 16, 30 milhões e 900 mil toneladas, portanto 17% a menos. Agora vamos ver como é que estão as exportações. Brasil
lidera as exportações na temporada 14 e 15 e, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, vai continuar liderando na temporada 15 e 16. E com folga, olha só, Brasil tem uma estimativa aqui, de acordo com o Departamento norte-americano, de vender 57 milhões de toneladas na temporada 15 e 16. Os Estados Unidos, 46 milhões 680 mil. A Argentina, 10 milhões 750 mil toneladas. Canadá e Paraguai, 4 milhões e 600 mil. Uruguai, 3 milhões 850 mil toneladas. Por último, vamos ver como é que estão os embarques. Os números dos embarques foram divulgados na segunda-feira, serão atualizados nesta próxima segunda e você vai conferir ao vivo na segunda edição do Agricultura BR. Mas os números, por enquanto, são assim: 11 semanas de safra, temporada 14 e 15, os americanos tinham embarcado 16 milhões 620 mil toneladas e agora, também com 11 semanas, 16 milhões e 200 mil toneladas, portanto, 3% a menos. E olha, há pouco nós destacávamos aqui no Agricultura BR os estragos e prejuízos que as fortes chuvas que atingiram o estado do Paraná na tarde de ontem, também parte desta última noite, que causaram principalmente no interior, nas áreas rurais. Um dos destaques negativos foi a cidade de Marechal Cândido Rondon, que teve ventos de 115 quilômetros. Você vai acompanhar agora imagens de telespectadores que mostram essa situação do que aconteceu lá em Cândido Rondon, os estragos nas áreas de produção e também até em armazéns de cooperativas. Teve muita coisa acontecendo por lá. Você está vendo aí a imagem que foi enviada por telespectador no Cândido Rondon. Vamos pedir para o pessoal mudar a imagem. Ali está aparecendo, Juliana. A Juliana já destacou ali, tem um tornado, mais ou menos um tornado sendo formado ali naquela imagem. É isso mesmo, então informações, então a gente trouxe há pouco aqui destaque junto com a Somar Meteorologia e que trazia para a gente esta informação deste tornado que se formou ali na região de Cândido Rondon, no estado paranaense, e essas imagens nós recebemos há pouco por telespectadores do Agricultura BR. E olha só, o estrago ali, a área de cooperativa, a área de armazéns, foi feita por drone, essa imagem aí, uma imagem aérea, e você vê claramente os estragos, caiu coisa, acabou caindo boa parte da estrutura por conta dos ventos fortes, tornado formado. Então, realmente veio uma tempestade muito forte sobre o interior do estado do Paraná. Neste momento ainda chove um pouco no Paraná, a gente acabou de fazer essa conferência. Mato Grosso do Sul também teve fortes chuvas com ventos, mesmo aqui na capital Campo Grande, fortes chuvas, principalmente na área urbana. Não temos informação de estragos mais severos, mas a chuva chegou forte na região sul do país, mais uma vez, e parte do centro-oeste. Bom, se você também tem algum vídeo ou foto para compartilhar com a gente aqui no Agricultura BR, para a gente exibir para todo o Brasil, manda para a gente através das nossas redes sociais. Saiba agora como fazer isso. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você.
Mais uma edição de Agricultura BR está chegando ao fim. A gente aproveita para agradecer você que esteve conosco ao vivo aqui, ligado no canal do Boi, e também mandar um abraço especial para quem participou do programa, mandando o seu recado para a gente através do WhatsApp. Um abraço, então, ao Wagner, ele que é de Paripiranga, no estado da Bahia. Obrigada pela companhia. E também ao João Carlos, de Altamira, no estado paranaense. Obrigada por estarem aqui conosco. A gente relembra agora com você quais foram os principais destaques do dia. Um deles em relação à Argentina, que já semeou 30% da sua área destinada ao cultivo da soja, área que pode aumentar. Bom, aqui no Brasil, o estado de Goiás já tem 60% da área prevista para a oleaginosa nesta temporada semeada. Segue com os trabalhos mesmo faltando chuva. Você também acompanhou aqui no Agricultura BR que chegou ao fim hoje o vazio sanitário do algodão no estado de Minas Gerais. E ainda hoje você acompanhou como devem ser os negócios com o café aqui no Brasil até o fim deste ano. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima tarde e um bom fim de semana. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. E você já sabe, terceira edição a partir das 17 horas. Nos vemos logo mais.